Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, dando-lhes um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 31 de janeiro, a lição 5, ela tem como título Como Sair das Dívidas. Alguns teólogos, ao lerem Provérbios capítulo 22, versículo 7, que diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Partindo desse versículo, eles afirmam que todos os cristãos não podem fazer dívidas. Mas o texto nas Sagradas Escrituras, sob a luz divina, não quer dizer isto. Se fosse assim, 70% das pessoas no mundo eles não conseguiriam ter moradias para comprar ou para alugar. Eles iriam morar nas cavernas. Eles não teriam condições de comprar móveis, utensílios necessários, para o seu lar. Aqui é simplesmente, um alerta para todo cristão, para ele não se aventurar em dívidas que podem vir a crescer fora de um planejamento do salário em que recebem, e que isto venha a fazer escravos de credores, onde nós devemos sempre trabalhar para saldar os nossos compromissos e dívidas. Para o povo de Israel, Deus não havia proibido a compra ou empréstimos. O que eles deveriam é ter o cuidado no planejamento a prazo dentro daquilo que eles ganhavam, e evitar pessoas oportunistas que queriam aplicar golpes, juros altos, que eram os aproveitadores da época. E na época Deus até proibiu a compra a prazo, financiamentos a pessoas pobres ou falidas, que não deveriam emprestar dinheiro a juros altos pelas condições que elas se encontravam, por questões humanitárias, onde eles deveriam ajudá-los a saírem dessas condições e até, se possível, sustentá-los, que está em Levíticos capítulo 25, versículos 35 a 37. Portanto, ela é uma questão de bom senso, é uma mera avaliação matemática e econômica para se chegar à conclusão de que sempre é melhor comprar algo à vista do que a prazo, e ninguém pode gastar mais do que ganha. E ter que sempre buscar sabedoria nos seus negócios para que possam ir bem e para que eles possam assim organizar a sua vida econômica e espiritual no lar. Uma visão também de Provérbios capítulo 22, versículo 7, é o que estava acontecendo com o povo de Israel. Quando alguém não conseguia pagar as suas dívidas, ele perdia todos os seus bens e os seus filhos se tornavam escravos, E atualmente a situação não é muito diferente. Pessoas endividadas veem seus bens retirados, por ordem judicial e vivem em constante estresse. As suas famílias não conseguem satisfazer as suas necessidades básicas. E quanto mais dívidas, mais dificuldades. E por isso Deus está orientando para não contrariar dívidas, se possível, pagar à vista. E aí você me pergunta, o que tenho que fazer para sair de dívidas? Primeiro, amigo, você terá que fazer um planejamento familiar, saber o que entra na sua casa, sua renda, durante o mês, e contar, com todas as despesas que são retiradas dos seus ganhos, e esse será seu grande aliado na busca no controle financeiro. Saber, o comprometimento da renda, aquilo que já tem o destino certo, como o pagamento de financiamentos do imóvel, o aluguel, gastos com transportes, escola para os seus filhos, alimentação e gastos com saúde, e ver quanto o seu salário está comprometido para essa finalidade.
E especialistas dizem que no máximo 30% da sua renda poderá estar comprometida com as dívidas, né, e boletos. Mas lembre-se, né, a primeira coisa que nós devemos fazer ao receber os nossos rendimentos mensais é devolver os dízimos, independente, né, da situação que nós nos encontramos, seja ruim ou seja boa, seja positiva ou negativa. Deve sempre ter fé e confiar no Criador e Mantenedor do Universo, que deve ser o seu maior aliado para sair das dívidas. Porque aquela pessoa que está ansiosa em pagar as suas dívidas, ela começa a se afastar de Deus. E você deve se aliar primeiro a Deus para que você receba essas bênçãos, que Ele te dê paz, tranquilidade para você resolver esses problemas das suas dívidas, né? Uma outra coisa que você não deve fazer, meu amigo, é pagar, usar os valores que você tem que devolver para Deus e pagar as suas dívidas, como no caso, né, de dízimos e ofertas, onde elas devem ser separadas no momento que você recebe os seus rendimentos. E após isto, você deve seguir alguns pontos importantes, né, para eliminar as dívidas, alguns passos importantes para isto. E o primeiro ponto, você deve ser de imediato suspender dívidas adicionais que você está pretendendo fazer. Elimine cartões de crédito, que é uma tentação pela facilidade de comprar. Procure se manter sem fazer novas dívidas. Lembre-se, não contraia em hipótese alguma mais dívidas. O segundo ponto, na sua dificuldade por estar endividado, exerça a sua fé. Faça uma aliança, um pacto com Deus. E na medida que Deus vai conduzindo a sua vida, Ele vai abençoando, vai vendo que você está comprometido com Ele. Ele vai abrindo portas em sua vida e assim você vai pagando as suas dívidas o mais rápido possível. E se você receber algum dinheiro inesperado, como devolução de imposto de renda, 13º, você vai pagando as dívidas críticas, ou seja, as dívidas menores. E esse ponto, todo o dinheiro que tiver para amortizar as dívidas e não aplique em outra coisa. O terceiro ponto, faça uma planilha listando todas as suas dívidas em ordem decrescente, das dívidas maiores para as menores, sendo muito comum para as famílias o financiamento da casa própria, a maior dívida, e a seguir vem os cartões de crédito, e na parte inferior as dívidas pessoais. Se programe melhor e comece pagando o mínimo de cada dívida todo mês, e aumente os pagamentos das dívidas menores, e verificará que as dívidas estão sendo eliminadas, né? Procure eliminar as dívidas menores o quanto antes, e com isso ele dará paz e ficará mais feliz. Pegue o dinheiro que estava assim pagando a dívida inferior e adicione ao pagamento da próxima lista, que está a parte superior da planilha, as contas mais altas, e vai pagando. E na medida que vai eliminando as dívidas que possuem assim, juros altos, você verá que estará liberando uma quantidade incrível de dinheiro para colocar sobre as demais dívidas. Tente sempre fazer o pagamento mínimo de cada dívida, aumentando sempre o pagamento das dívidas menores primeiro. Na proporção que você vai quitando as dívidas menores, vai aumentando o pagamento inicial, e você vai também começando a pagar as dívidas maiores, né?
Procure alguém assim de confiança, né? É um consultor financeiro, que ele pode ser assim da sua igreja, um amigo, um vizinho, para ajudá-lo assim a fazer assim, uma planilha de gastos e para que ele possa orientá-lo, né? Pessoas consagradas também têm essa capacidade também de desenvolver financeiramente. E você também deve negociar as suas dívidas assim com os bancos e no comércio, nas instituições, esses credores, né? Para que haja uma diminuição de juros, prolongar mais os pagamentos, para que você possa se planejar melhor. E acima de tudo, meu amigo, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Ele seja o ponto principal na sua casa. E que você retire de você a avareza, aquela vontade de comprar, aquela vontade de consumir. Contente o que Deus lhe dá, contente com o que você tem, e que você receberá muitas bênçãos do Senhor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador. Quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre, você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e ter o devido entendimento. E isso lhe ajudará em muito como você sair das dívidas, como você planejar melhor a sua vida financeira. E assim você receberá dos céus inteligência para tocar e ser o sacerdote da sua família. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Deus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, onde não há mais dívidas. Um lugar de paz. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.